A AGU do Bessias acabou de assinar uma portaria proibindo uma série de expressões que, na visão do Bessias e do Lula, são expressões racistas. Isso é uma espécie de prêmio de consolação pelo fato de que o Lula não escolheu uma mulher negra para a AGU. Né? Vocês lembram? A Miriam Leitão, que estava querendo isso, um monte de gente da esquerda, digamos, a elite aristocrática socialista brasileira, queria que o Lula escolhesse uma mulher negra para o STF. É lógico que o Lula não ia fazer isso, ia ser o Bessias, que é um amigo de confiança dele. Se não fosse o Bessias, seria o Pacheco, e não tinha outra alternativa. Né? Tá aqui o pessoal chorando que o direito se torna emancipador com pessoas negras de juiz citada para o STF, não sei o que lá. E, enfim, como não teve nenhuma juíza negra citada para o STF, o Lula nem considerou essa hipótese. É aquilo que eu falo sempre, o Lula adora se dizer defensor das minorias, mas na verdade a única minoria que ele defende é o bolso dele, nada além disso. E aí, para compensar, o Bessias criou essa lista que, por si só, é uma lista absurda, né? Tudo bem que é uma lista de proibição que não vale para todo mundo, vale apenas para a AGU, tá? É uma portaria interna da AGU que proíbe o uso de determinadas expressões consideradas racistas. Vamos dar uma olhada nessas expressões aqui, porque, cara, na boa, acho um exagero esse tipo de coisa. Eu entendo que possa ter uma dualidade na questão aí, que algumas pessoas podem usar isso com um teor racista, mas não necessariamente, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Tereza Ventania na Vila Americana, Papa Mike RJ e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. Antes de mais nada, vamos para a curiosidade principal. Qual é a lista? Né? A lista tá aqui. Ó. O que tem? A coisa está preta. Ou seja, a coisa está preta, muitas vezes é em sentido que você está escuro, está de noite, né? Você não está conseguindo ver para onde é que você vai, você está perdido, sem salvação. Não tem nada a ver com raça. Ninguém está falando que preto é ruim por causa disso. Preto é ruim porque o preto, nesse caso aqui, é a escuridão, é a noite, você está perdido, né? Mas beleza, o pessoal entende que a coisa está preta é uma coisa. Essa coisa não quer dizer que você está associando o preto da raça com o preto do escuro, ou da noite, ou da falta de luz. Não é essa associação que é racista no final das contas. Veja, eu consigo entender uma situação em que a pessoa use essa palavra, que é essa expressão, em sentido racista, tá? Eu consigo ver pessoas usando isso de forma preconceituosa para ofender uma pessoa negra, né? Eu consigo entender isso. Mas a expressão por si só, ela não é preconceituosa, ela não é para ofender 100% das vezes negro, porque para isso você teria que dizer que é uma coisa associada a outra, e não é. A pessoa com pele negra não tem nada a ver com a noite, não tem nada a ver com você estar no escuro, não tem nada a ver com a escuridão, que é a origem dessa expressão aqui, né? Então, assim, eu, sinceramente, né? Enfim, baianada. Ih, rapaz, também entra os baianos nisso daqui, né? Em São Paulo se usa Paraíba, né? Baianada é uma expressão muito usada aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo se usa Paraíba, né? E também, assim, é xenofóbico, né? De certa forma não tem como negar. Nesse caso aqui não tem como dizer outra coisa. Tipicamente, baianada é usado para dizer uma coisa que é feita de forma desleixada, de forma mal feita e coisa e tal. É sim um termo meio xenófobo, né? Referindo-se a baianos e coisa e tal. Mas de qualquer forma, né? Eu acho uma besteira o Estado se intervir nisso aqui, porque sabe o que acontece nessa situação? Não muda muita coisa, as pessoas continuam usando a expressão do mesmo jeito, né? Agora, boçal e seu derivado, boçalidade. Eu nem sabia que boçal tinha um contexto racista, né? Eles estão dizendo aqui que boçal se referia a animais ou pessoa com falta de polimento e educação, mas ganhou conotação racista durante a escravidão para descrever escravizados recém-chegados que não falavam português. Eu confesso para você que, primeiro, boçal é uma palavra que é pouco usada pra caramba, pelo menos no meu círculo, poucas vezes se usa esse tipo de palavra. E quando se usa no conteúdo de realmente uma pessoa que não é polida, né? Ou seja, não necessariamente negros, ou seja, um branco também que não tem educação também é um boçal, né? E de novo, acho estão forçando um contexto racista numa palavra que na origem não é racista, né? E de novo, eu entendo, se você usa esse termo no sentido racista, de fato você está praticando racismo, é uma coisa errada, eu também não recomendo que você faça isso. Mas proibir o termo que não necessariamente é racista de ser usado. Cor da pele para se referir a tons de bege. Caramba, bicho. Não pode dizer mais cor de pele para tom de bege, né? Beleza. Ganha-se o que com isso, né? Denegrir. E que, de novo, né, denegrir também, o pessoal insiste em dizer que isso tem a ver com o tom da pele, quando não, denegrir é escurecer. De novo, no contexto de tornar escuro, de noite, né, de tornar menos claro. Né? Mais uma vez eu repito a observação, pode-se usar denegrir no sentido racista? Pode-se usar, sem dúvida alguma, mas é esse uso que deve ser proibido, não qualquer uso da palavra denegrir, que é uma palavra que já está na língua portuguesa há muito tempo, que não tem nenhuma conotação racista na origem dela. Dia de branco, eu nunca ouvi essa expressão, o que significa dia de branco? Fiquei na dúvida agora. Associado ao trabalho árduo apenas às pessoas brancas e perpetuando a ideia de que o trabalho de pessoas escravizadas não era trabalho de verdade. E,
olha, bom, deve ser expressão em algum lugar. Eu nunca ouvi essa expressão dia de branco para dizer dia de trabalho, coisa e tal. Mas beleza, tá dizendo aqui que é uma coisa racista, não sei. Escravo, pessoa escravizada. Tem que mudar para pessoa escravizada. Olha só, até onde eu sei, não existe mais trabalho escravo hoje em dia, não existe mais ninguém que seja escravo hoje em dia. Ou seja, você quer que a gente mude a forma como a gente se referia às pessoas no passado, em que elas eram escravos, né? Eram escravizadas, né? Mas enfim, humor negro, de novo, uma besteira. Pode ser que o humor negro seja substituído, pode ser usado em contexto racista? Pode, mas não necessariamente, né? Humor ácido ou humor macabro. Índio, não pode falar índio, tem que substituir por indígena. Ou quando for o caso, pelo nome da etnia ou nação indígena em questão. Listra negra, expressão a ser substituída por lista proibida, ou listra restrita, ou listra suja. Outra que exprima exatamente o que quer dizer sem associação à cor, né? E de novo, não, quando se fala em lista negra, se fala em escuridão, em ausência, né, em falta de alguma coisa, não na cor da pele. Enfim, eles estão fazendo uma associação que, na minha visão, essa associação que o Bessias está fazendo aqui é que é racista em si. A expressão não necessariamente. Magia negra também é uma expressão que existe há um bocado de tempo, né? E não necessariamente é racista, né? Meia tigela, o que meia tigela é? Meia tigela no sentido metafórico, né? Qual que é a preocupação deles, né? Não, a nossa receita aqui, nós vamos fazer aqui um peru tipo especial. Coloque meia tigela de óleo, Ih, não pode falar meia tigela, que meia tigela, só no sentido metafórico que é proibido. Pô, caramba, que negócio é esse? E de onde é que meia tigela é racista isso daí, cara? É um monte de coisa que, pô... De novo, fica aquela situação em que a maior parte aqui, meia tigela, tem um monte de coisa, que meia tigela costura criativa, meia tigela sintéticos estampados, estampas meia tigela. Tem um monte de nome de meia tigela aqui no negócio e acham que meia tigela é uma coisa racista por algum motivo, eu não consigo entender, né? Mercado negro, mercado ilícito, mercado sujo, que não sei o que lá, mulato, caramba, não pode falar mulato e mulata. Qual que é o termo correto? É pardo? É isso? É para usar pardo e parda? Porque eu aprendi na escola, posso ter aprendido errado, que haviam algumas definições, né? Mulato era o cruzamento de negro com branco, mameluco era o cruzamento de negro com índio, e tinha um outro que era índio com branco, eu confesso que eu não lembro disso. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, eu errei, eu não lembrava, tá vendo? Não passava na prova da escola aqui, ó. Mameluco ou caboclo é cruzamento de índio com branco. Índio com negro é cafuso. Índio com negro é cafuso. E branco com negro é mulato. Aqui, ó, mulato ou pardo. Então, ou seja, é uma expressão que até onde eu sei, é uma expressão que era... Eu fui ensinado essa expressão na escola. Ou seja, isso é racista? Não faz sentido isso, né? Ser racista isso daqui. Mas enfim, não sou tos negra. Pois é, bom, talvez seja um pouco racista, né? Infelizmente, essa é uma expressão que eu tenho costume de usar. Vou me policiar para não usar. Realmente tem uma conotação um pouco racista essa daqui, né? Ovelha negra. De novo, ovelha negra, caramba, não tem nada a ver com a cor, caramba. É porque ovelha negra é ovelha diferente. Tanto que a Rita Lee cantava que ela era a ovelha negra da família e a Rita Lee era branca, vocês lembram, né? Ou seja, ovelha negra que é diferente. A maior parte das ovelhas é branca e de vez em quando você tem uma mutação genética e nasce uma ovelha negra. Não tem, caramba, não é pela cor ser preta, é pela ser diferente das demais. Mais um aqui que eu acho absurdo, né? Samba do Crioulo Doido. Não é um samba conhecido também? Não tem um samba com esse nome? Ou eu estou enganado, né? Tem uma música chamada Samba do Crioulo Doido, do Quarteto em Si e MPB4. De novo, acho estranha essa história, né? Assim, o pessoal quis compensar, porque o Lula não nomeou uma pessoa negra para o STF, para dar uma compensada, fizeram essa lista de coisas aqui. É uma coisa altamente questionável, acho uma besteira, mas felizmente é só lá na AGU, não vai afetar o resto do Brasil. Então meio que quem se importa, né? O risco dessa história só é que amanhã eles resolvam fazer uma lei proibindo isso no Brasil inteiro, dizendo que usar essas expressões é racismo no Brasil inteiro, não sei o que lá. E, sinceramente, eu acho que isso não agrega em nada. Eu concordo que nós temos um problema de racismo, eu concordo que tem que haver medidas nesse sentido, mas essas medidas têm que partir da sociedade, não do governo. O governo não resolve problema nenhum. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.